Lá. Vou entrar aí, John. Muito bom, pessoal. Uma noite abençoada aí para todos nós. Vamos começar a nossa aula aí. Se vocês já puderem tentar fazer a chamada aí, ó. Eu testei e deu certo aí. Testa alguém aí, por favor. Quem não tiver celular ou internet ou não souber, pede para alguém do lado ajudar, porque tem como colocar lá, colocar presença para outro aluno. Aí só clicar lá. Ajuda aí quem estiver perto aí, por favor. Se não der, pode ficar tranquilo que depois nós damos um jeito. Tá dando certo aí? Beleza. Se tiver alguém perto e puder ajudar, aí tem que colocar presença para outra aluna. É só clicar. Aí vocês nos ajudem aí. Deu certo, pessoal? Obrigado, viu? Bom, enquanto vocês vão tentando aí, vamos começar. Igual eu falei, hoje nós vamos ter muita coisa para conversar e falar. Hoje tem algum aluno novo? Toda semana tem? Senhora nova hoje? Seja bem-vinda. Como é que é o nome da senhora? Rose. Eu vou passar para a senhora quiser tentar, por gentileza, fazer a inscrição da senhora. É a mesma forma que é um QR Code. Aí só tem os dados básicos. Aí a senhora já vai ficar na lista. Aí a senhora pode bater aquele QR Code e colocar a senhora na presença hoje. A senhora não achou o nome aí não, né? Não. Então, agora a senhora bate esse aqui, faz a inscrição até o final. Na hora que a senhora acabar a inscrição, aí a senhora pode tentar bater aquele QR Code ali. Vamos lá, pessoal. Vocês vão tentando aí que essa tela vai ficar um bom tempinho aqui. Vamos começar. Nós ficamos aí uma semana sem falar da nossa aula propriamente dita, porque houve aula especial, mas hoje nós vamos retornar ao nosso livro, texto ali, e vamos entrar no capítulo 5, que é intitulado Reencarnação. Mas antes, como nós já estamos acostumados, nós vamos falar aí um pouco aí sobre o nosso livro, há 2000 anos. E hoje nós reservamos aí para falar do capítulo 8 e do capítulo 9, da primeira parte. O capítulo 8 é intitulado No Grande Dia do Calvário, e o capítulo 9, A Calúnia Vitoriosa. E são capítulos, para quem lê o livro, vai ver que eles estão extremamente unidos na história. Então, até não dá muito para falar de um sem falar do outro. Então, continuando a nossa história, então nós, só lembrando aí, né? Nós estamos conversando sobre a história do senador romano Públio Lentulus, né? Públio Cornélius Lentulus e a sua família. E eles estão lá na região, então, de Carfanaum, justamente aonde, naquela mesma época, Jesus de Nazaré e os seus discípulos estavam. E nós vimos que a família Cornélio Lentulus passou por uma questão bastante triste, que foi a vingança se iniciando do chamado André de Gioras. Porque lembremos, quando o senador Publio Lentulus e a sua família chegou ali na região da Palestina, né, de Israel, o querido Saul de Gioras, querendo ser um revoltado ali, tacou uma pedra que acertou de relance ali, pouca coisa, mas pegou na Lívia, que é a esposa do senador. E ali, o senador, sendo implacável na sua decisão ali
de punir o Saul de Gioras, ele então dá a sentença de morte com muito sofrimento, que era que Saul de Gioras fosse escravizado nas galeras, nos barcos. E o pai desse querido jovem, né, que é o André de Gioras, ele foi até o senador, de maneira bastante humilde, solicitar pelo filho. E ali o senador, de maneira implacável, falou que ele não iria voltar atrás na sua decisão. E ali ele ganhou um grande inimigo. Então o André de Gioras tomou muito ódio pelo senador. E nele, no seu íntimo, teve a certeza que ele iria se vingar da maneira mais cruel que ele pudesse do senador. E ali chegou o início dessa vingança. À vontade, vamos entrando. Boa noite. E ali, então, o André de Gioras, colocando ali uma funcionária, uma serva, para trabalhar com os Lentulus, ele fez, então, essa serva ajudar ele a raptar o filho mais novo do senador e da Lívia. E ali, então, ele some com a criança, o André de Gioras. E com certeza, né, um pai e uma mãe não ficariam nada felizes, né? Iria trazer muita infelicidade para essa família. E ali, então, o senador, não sabendo como trabalhar ali aquela tristeza, ele começa a se afastar da esposa, da Lívia. Então começa a haver uma briga, um afastamento entre os dois. E a Lívia, que já estava voltada para os ensinamentos de Jesus, começa a buscar em Jesus e na fé que ela possui a força para suportar as tamanhas tristezas que ela estava vivendo. E cada vez mais, então, ela se unia ao que Jesus ensinava. E aqui nós chegamos no momento da história que estamos próximos e vamos entrar no período da Páscoa judaica do ano 33. E nesse ano, se vocês vão lembrar, Jesus, então, entrou pelas portas de Jerusalém como se fosse um grande rei. Então, o povo mais humilde foi, nesse momento, e com as palmas, né, com as folhas, né, das palmas, o recebeu como se ele fosse o grande salvador, o grande rei que eles estavam esperando. E, nesse mesmo momento, a família Lentulus, sendo orientada por alguns romanos que estavam lá na área, ficaram sabendo que lá em Jerusalém, o povo judeu se reunia na Páscoa, todos os lugares, para poder fazer a festa da Páscoa, da passagem deles, da Páscoa. Então, eles orientaram o senador Públio Lentulus a ir para Jerusalém para tentar encontrar o filho, buscar lá o Marcos. Então, ele decide, com a família, ir para Jerusalém na semana da Páscoa, com o intuito de encontrar, de buscar o filho Marcos. E nesse processo, a escrava, né, a serva Ana, ela conta para a Lívia que lá em Jerusalém estaria Jesus. Então Jesus de Nazaré estaria lá. Só que a Lívia, mesmo querendo ir e ficar próximo de Jesus, ela não se sentiu à vontade para fazer, porque o marido estava muito revoltado, estava muito ocupado, buscando lá o filho. Então ela preferiu ficar em casa e cuidar das coisas. Mas ela liberou a Ana para ir ficar com Jesus. E lembremos que além da Ana, tinha o tio da Ana, lembra? O Simeão, que é um senhor já de idade que morava na Samaria. Lembra disso? Se apaixonou por Jesus também
e buscou seguir Jesus. Então estava, além de outros, né, estava Simeão e Ana ao redor de Jesus. E ali a história vai se desenrolando, acontecendo o que todos nós sabemos. Por uma vontade de alguns dos grandes lá do Sinédrio, há uma conspiração para prender e matar Jesus. E nessa conspiração, então, Jesus é preso. E Jesus, então, começa o processo do sofrimento e da condenação. O Sinédrio, através lá dos seus maiores poderosos, eles não queriam só matar Jesus. Eles queriam que a imagem de Jesus perante as pessoas fosse destruída. E para fazer isso, não adiantava só matar, só apedrejar. Porque eles até poderiam fazer isso logo que a Páscoa terminasse. Então eles poderiam falar que Jesus era um blasfêmio, como eles estavam o acusando, e poderia apedrejar ele. Se você for ver o livro Paulo e Estevão, o Estevão foi apedrejado pela mesma forma de blasfêmia. Foi acusado por blasfêmia pelo Saulo e foi apedrejado. Jesus poderia ter sido da mesma forma. Mas apedrejar Jesus, na cabeça lá do Sinédrio, não iria matar o que Jesus representava para as pessoas. Então eles criaram um plano onde eles, na cabeça deles, eles iriam humilhar completamente Jesus e mostrar para todo mundo que seguia ele que ele, na verdade, era um contrário aos judeus. E a forma que eles encontraram de fazer isso era que os romanos julgassem Jesus como culpado e sofresse a maior humilhação possível na hora da sua morte. Então, na hora que o Sinédrio o pegou, o Sinédrio fez uma reunião às pressas e o julgou culpado. Só que ali, ao invés de cumprir a pena, levaram ele para o maior ali, a maior autoridade romana, que era o Pôncio Pilatos, que para alguns historiadores era o prefeito, o pretório da região ali da Palestina, de Jerusalém, e para outros era um procurador. Mas ele era aquele que comandava a parte militar, a parte de juiz, né? Ele era o juiz ali, que dava a palavra final. Então eles foram e levaram Jesus até ele, acusando Jesus de trair Roma. Então, para o Pôncio Pilatos, eles mudaram a acusação. Porque para Pôncio Pilatos e para Roma não fazia diferença Jesus ser contrário religioso dos judeus. Para os romanos isso não era crime. Então, para os romanos, o Caifás e o Anás, que foram os principais acusadores, eles viraram para o Pôncio Pilatos e falaram: Pôncio Pilatos, é o seguinte, esse Jesus está falando que vai ser rei dos judeus. E, com isso, eles estavam falando para Pôncio Pilatos que havia alguém que estava proclamando rei. E só o imperador podia proclamar alguém como rei na área de Roma. Então, se isso se justificasse, Jesus estaria cometendo um crime nas leis romanas. Aí, Pôncio Pilatos, já vendo que, na verdade, era uma intriga interna religiosa, ele decide não se intrometer. Então, de início, ele nem escuta a acusação direito. Ele fala que o problema é deles, judeus,
Só que com a insistência que o Sinédrio impôs, ele falou, então é o seguinte, vocês vão se ver com o rei da área aqui dos judeus. E mandou para o rei daquela área judeu. Era quem? Sabe quem era? Vocês não lembram? Eram 3 reis. Mas tinha um que era ali da área onde eles estavam. Não lembram. Quem que colocou os espinhos na cabeça de Jesus, colocou uma cana na mão dele, desfazendo dele, falando que ele era um rei? Herodes Antipas. Exatamente. Eles levaram para Herodes Antipas e falaram, o Pôncio Pilatos mandou você julgar. Só que o Antipas, ele tinha medo de Jesus. Porque ele achava que Jesus era João Batista, que tinha ressurgido. Então ele tinha medo de Jesus. Então ele falou, não vou matar o João a segunda vez. Olha só o pensamento. Aí ele falou, eu não vou julgar ele. O problema é de vocês, do Sinédrio. Só que, no meio disso, mandou bater em Jesus, fez esse caçou todo com Jesus, fazendo dele um rei, né, humilhado, e mandou que voltasse para Pôncio Pilatos. E Jesus volta de novo para Pôncio Pilatos, humilhado, agredido. E Pôncio Pilatos, vendo o problema que estava na mão dele, não querendo julgar, ele chama os romanos, que eram mais importantes na região, para fazer uma espécie de um colegiado, para orientá-lo como que ele iria lidar com aquela situação. E ele então chama, entre outros, o senador Públio. Então o senador Públio, ali tio dele, o Salvo, e o Pôncio Pilatos, e alguns outros romanos, sentaram e pensaram o que eles iriam fazer com a situação. Só que aí as coisas se agravaram. O Sinédrio, pressionando o Pôncio Pilatos, falou que se ele não fizesse a execução de Jesus, eles iriam formalmente acusar o Pôncio Pilatos, porque ele estava escondendo alguém que era contra o imperador. E nesse processo, Pôncio Pilatos, não querendo se desfazer, ele então decide julgar Jesus. Aí ele chama Jesus e começa a conversar, interrogar Jesus. E ele pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? E Jesus responde, meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, os que são comigo estariam aqui me tirando daqui. E eles não estão. Pôncio Pilatos interpretou isso como que Jesus estava falando que não era rei. Então, para Pôncio Pilatos, estava comprovado que Jesus era inocente. E Pôncio Pilatos ia soltar Jesus. Só que juntou aquele pessoal lá do Sinédrio, estava querendo fazer o movimento da morte de Jesus, e começou a fazer uma revolta lá em frente, à Torre Antônia, onde eles estavam. E ali, não querendo uma revolta maior, porque lembremos que era o feriado que mais quantidade de judeus tinha no ano, o Pôncio Pilatos ponderou em tentar dar um castigo para Jesus na frente de todos, para ver se eles se acalmavam. Então ele pôs Jesus à frente de todos e açoitou Jesus. Aí Jesus foi açoitado veementemente, quase até a morte, para tentar satisfazer aqueles que queriam a morte dele. Depois de ter sido açoitado, o povo que estava lá querendo a morte de Jesus não aceitou
e continuou rebelados. Aí Pôncio Pilatos não teve outra forma política, né, vamos dizer assim, do que tentar uma última medida, que era colocar dois criminosos, um do lado do outro, e segundo era os costumes na Páscoa, dar o perdão para um deles. E ele, Pilatos e os outros romanos, inclusive o senador Turbulentos, que apoiou essa ideia, eles pensaram que como Jesus tinha chegado lá, todo mundo, Jesus, Jesus, o Salvador, eles acharam que o povo iria escolher Jesus. Mas os revoltados que estavam lá e o grupo dos zelotes que tinha interesse nesse momento, foram para esse julgamento. E na hora que Pôncio Pilatos apresentou os dois, tendo a certeza na cabeça dele que Jesus seria salvo, o povo gritou Barrabás. E aí Jesus, então, foi condenado formalmente por Roma. E o resto da história vocês já conhecem. E aqui na história, nós vamos relembrar, na verdade, Emmanuel vai relembrar, que ele, como senador Publio Lentulus, se lembrou das palavras de Jesus. Lembra quando Jesus esteve com ele? E ele poderia ter salvo Jesus, porque ele era maior do que o Pôncio Pilatos. Mas ele preferiu não intrometer, só dar conselhos. E, para ainda mais ficar interessante, após ele ter lavado as mãos, eles foram para o salão de festas e começaram a festejar. Entregaram Jesus aos seus últimos suplícios. E nesse interim, Ana e Simeão, vendo que Jesus estava preso e sofrendo, eles foram recorrer a quem eles podiam. E quem era? A Lívia. Porque a Lívia era esposa do senador romano. Lívia tentou conversar com o senador, mas o senador, atarefado, não quis conversar com ela, não deu abertura. E Lívia, em desespero, em querer ajudar Jesus, vai falar com Pôncio Pilatos, que é onde a gente já está entrando no capítulo 9. E aí, ela, sem conversar com o marido, porque ela não conseguiu conversar com o senador, ela vai até a residência do Pôncio Pilatos. E aí acontece o seguinte, na hora que Lívia chega, ela é recepcionada pelo soldado Sulpício Tarquínios. E o Sulpício Tarquínios, ele queria fazer mal à família Lentulus, lembra? E o Sulpício Tarquínios, vendo que a Lívia queria conversar com o Pôncio Pilatos, ele corre na Fúvia, que estava lá, que estava todo mundo lá, nesse julgamento de Jesus, e fala para a Fúvia, agora é a hora da gente se vingar. A Lívia está ali fora querendo falar com o senador, com o Pôncio Pilatos. Aí, olha só, o Sulpício Tarquínio, ingenuamente da Lívia, leva ela para o quarto onde o Pôncio Pilatos tinha os seus encontros íntimos fora do casamento, para ela esperar ele lá. Chama o senador, chama o Pôncio Pilatos, falando que a Lívia foi para vê-lo pessoalmente. Então já colocou na cabeça do Pôncio Pilatos que a Lívia foi lá como amante. Olha só. E a Fúvia foi até o senador Publio Lentulus e arrastou ele para ele ver a Lívia entrando dentro do prédio. Olha só. Então o senador viu a Lívia entrar e viu para que quarto que ela foi. Olha só a trama. Na hora que chegou no quarto,
o Pôncio Pilatos achou que ele ia ter um caso com a Lívia. E a Lívia, muito brava, retira dele. Fala, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para pedir, para clamar por Jesus. Eu não quero nada com você. Eu quero clamar por Jesus. Só que Jesus já tinha sido feito o fim dele lá. Então, o Pôncio Pilatos falou, eu não posso fazer mais nada. O julgamento terminou. E nisso a Lívia vai embora triste. O marido dela, o senador Publientus, acredita fielmente que ela está traindo ele com o Pôncio Pilatos. E quando ela volta para casa, o senador volta e a incrimina que ela havia traído ele. Ele tinha certeza que ela tinha traído ele. E que agora eles não eram mais casados. Que ela seria a escrava, a serva da casa. Olha só. E que agora ela seria a serva para cuidar da filha dele. E que ele não iria expulsá-la por amor à filha. Mas que ele e ela não tinham mais nenhuma relação. Olha só. E aí ela tentava falar o que ela foi fazer, o que aconteceu, e ele não deixava ela falar. E aí termina o capítulo 9 com ela lá onde eles estavam, olhando para o Gólgota, onde Jesus estava sendo crucificado, e naquele momento ela vê Jesus, e Jesus a ampara. Olha só. Jesus estava lá sendo crucificado, sofrendo, e ela sente Jesus próximo a ela, a amparando. E aí termina o capítulo 9, e depois nós vamos continuar a história. Olha que beleza. Vamos lá, então. Hoje nós vamos começar a nossa jornada e vamos falar do item reencarnação. Aqui está uma frase célebre atribuída a Allan Kardec, que talvez resume muito aquilo que nós vamos ver, que é nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Guarda isso aqui, que vocês vão ver que realmente tem importância. Um pequeno texto, é o único texto que nós vamos ver. O processo de reencarnação geralmente se inicia muito antes da interação dos gametas feminino e masculino, podendo ser ou não aceito pelos envolvidos nela. Presta atenção nisso aqui. Nós vamos ver isso aqui. Mas sempre segue as leis divinas da justiça e da causa e efeito, sendo importante ferramenta no auxílio à evolução nossa, dos espíritos. Para nós entendermos, para ficar mais lúdico, mais fácil, nós vamos utilizar um trecho do livro da série de André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditados pelo espírito de André Luiz, que foi escrito em 1945. O livro Missionários da Luz, é o terceiro livro da série. Nós vamos falar do capítulo 8, 11, 12 e principalmente o 13. Vamos entender aqui. Nós temos estes personagens na história. André Luiz, Alexandre, que é o orientador espiritual que dita as informações doutrinárias que o livro possui. Então, ele é o orientador que está ensinando ali André Luiz. Nós vamos ter um outro espírito, trabalhador lá espiritual, que a gente já vai ver a importância dele,
é o Herculano, e nós temos esse grupo aqui, ó, que está envolvido na reencarnação, que nós vamos ver. O espírito que vai reencarnar é o Segismundo, Adelino, que está aqui encarnado e vai ser o papai, e a Raquel, que está aqui encarnada e vai ser a mamãe. Vamos lá para a história. Segismundo conviveu com Raquel e com Adelino em vidas passadas. Nesta vida que é contada na história, a Raquel era casada com o Adelino. Vamos acompanhar a história aí. O Segismundo queria a Raquel. Aí, para ter a Raquel, ele mata, Segismundo mata o Adelino. Nesse processo de matar o concorrente amoroso, a Raquel entra num processo de desespero e de loucura e não fica com o querido Segismundo, não. Ela entra nas portas da loucura e se entrega à prostituição. Imagina a tristeza. Aí, os três desencarnam em péssimas condições. No plano espiritual, como todos nós somos amparados pela divina providência, basta nós termos interesse para receber este apoio e esse amparo, todos os três foram amparados. E, como a lei de justiça divina promove o reajuste entre nós, que tínhamos antes ódio ao invés de bons sentimentos na hora do convívio, no plano espiritual, eles foram tratados e preparados para um novo convívio. Porque o que era ódio, naturalmente, deverá se transformar em convívio adequado, em amor. E como Deus promove isso? Nos colocando juntos aqui encarnados. E aí, ocorre um processo que é chamado esquecimento temporário do passado. Então, nesse processo, Adelino, temporariamente, não lembraria quem seria Segismundo. E a Raquel também não lembraria quem seriam os dois. Mas, preste atenção, existe um temporário esquecimento do passado. Mas nós continuamos sendo o que somos. As conquistas que nós tivemos em nós, boas e aquelas ruins, estarão conosco. Então, as nossas tendências boas e ruins será nós. Presta atenção nisso, porque isso vai fazer completa diferença daqui a pouco. Guarda isso. Então, aqui, Raquel e Segismundo nasceram primeiro aqui na Terra, porque eles iriam ser papai e mamãe do Segismundo. Porque assim, dentre a bênção do esquecimento temporário, Adelina iria pegar o seu algoz do passado nos braços e iria começar a amá-lo. De maneira sincera, como pai. E o Segismundo, em outra hora, levado pelo ódio, iria ter a oportunidade de aprender a amar agora o pai. Olha só. Isso aqui não foi imposto por um juiz no plano espiritual. Isso aqui foi orientado a eles. Eles aceitaram. Então, na hora que eles estavam melhor, tranquilos no plano espiritual, eles foram sentados e os orientadores espirituais falaram, então, agora vocês precisam aprender a se amar, né?
como vocês já estudaram aqui, é lá na Terra que vocês vão aprender a se amar. A quebrar esse ódio, esse medo, esse rancor que vocês têm entre vocês. Então, a minha sugestão, estou falando como se eu fosse o orientador deles. A minha sugestão é que vocês nasçam lá e recebam o Segismundo. E eles aceitaram. Vamos lá, vamos encarar. Vamos nessa. Aí vem primeiro Adelino e Raquel. O que nós chamamos de destino une os dois. Os dois se casam. Tem um primeiro filho. E aí chegou a hora de receber o segundo filho, o Segismundo. Aí, aqui nós vamos parar um pouquinho na história e vamos entender como acontece essas reencarnações. O projeto reencarnatório. Então vamos entender. Aqui, lá no livro Missionário da Luz, antes da gente ver o processo da reencarnação em si, a gente entende como que funciona. Nada é ao acaso. Existe muito preparo, muito estudo para que todos nós estejamos aqui. Então, como que dá-se as coisas? As histórias, vocês já viram. Aqui é um exemplo. Claro que não são todas assim. Aqui é um exemplo. As histórias estão aqui. A necessidade de ocorrer a reencarnação está aqui. Então, a reencarnação está posta para acontecer. O que é que vai acontecer em seguida lá no plano espiritual? Existe lá no plano espiritual um local, um ministério que só organiza as nossas reencarnações. Então não é uma pessoa que senta e fala assim, ó, você vai ser baixo, alto, você vai ser desse jeito, vai acontecer isso. Não é assim que funciona. Nós, quando estamos no processo para reencarnar, se nós tivermos a capacidade, a evolução, nós podemos até opinar no que nós vamos passar aqui. Mas isso depende da nossa capacidade. Não há essa capacidade em todos. Por exemplo, Segismundo não teve essa capacidade. Ele foi conduzido por isso aqui que a gente vai falar. Por exemplo, se nós formos voltar no primeiro livro da série André Luiz, Nosso Lar, a mãe do enfermeiro Lísias, chamado de Laura, ela ia reencarnar. E lá na história, ela contou para André Luiz que ela pôde escolher algumas coisas que ela ia passar ou não. Então, isso depende do espírito, da sua capacidade de compreender. Então, não é que eu vou escolher coisas para me facilitar, para me ser grande, bonito, maravilhoso. São coisas que vão me ser úteis. E se você não tem essa justiça em si, aí vai ficar à disposição de quem tem essa justiça. Então não é assim, eu quero escolher o melhor para mim, eu quero ter uma vida plena, bonita, maravilhosa, quero ter saúde, beleza. Quero ter só uma carne no dente para não sofrer muito. Não é assim que as coisas funcionam. Então, tudo vai depender da nossa necessidade. Se o reajuste que nós vamos ter, se o aprendizado que nós precisamos passar é duro, infelizmente, a nossa sensação aqui vai ser de dureza. Infelizmente. E é o seguinte, tem espírito que de lá, na hora que vê que ele precisa vir para cá para melhorar, ele pede que ele seja a pior pessoa do mundo, que ele tenha a pior doença do mundo, que ele sofra o mais que puder para ele tentar aprender. Aí os bons espíritos que coordenam isso aqui, eles falam, não, vamos dessa vez colocar só uma gastrite, você sofrer um pouquinho, você começar a aprender, porque você ainda não consegue passar
por uma doença grave. Vamos colocar só um dos amigos espirituais que você precisa restabelecer na sua família. Vamos pegar aquele ali que você já aprendeu a amar, para ser o seu outro filho, para te ajudar. Vamos colocar um marido bom para te ajudar. Às vezes a vontade do Espírito, quando vê essa forma de as coisas acontecerem, é pedir o pior. É já tentar fazer tudo naquela vida. Aí os bons Espíritos falam, não, agora não é hora. Vamos de leve aí. Vamos o que você pode agora. Aí chega aqui, vocês vão ver o que acontece conosco. Espera aí, vamos continuar. Então existe um local aonde, dependendo das nossas necessidades e histórias, tudo que vai acontecer, principalmente materialmente conosco, é escolhido pontualmente. Então, se eu vou ter uma característica física, se eu vou ter predisposição a ter uma doença ou outra, tudo é milimetricamente conduzido e já orquestrado. Tudo. Então, inclusive lá, ia muita gente. E esses espíritos aqui, ó, eles são os mais evoluídos do local lá, da cidade espiritual X. Então, por exemplo, nosso lar, os mais evoluídos tratam desse trabalho aqui. Então, não é qualquer servidor. São os mais esclarecidos. Os que já aprenderam a amar. Os que já aprenderam a estar em conjunto com a justiça divina. Então, não são nós, vamos dizer assim, não diminuindo ninguém. São já os espíritos mais entendidos. E aí, o Nemesis, esse rapaz aqui, ele estava contando para André Luiz que ele estava fazendo o mapa reencarnatório de uma pessoa. E aí ele começou a contar, essa pessoa fez isso nas vidas anteriores, essa pessoa tem essas características negativas, essa pessoa tem essas características positivas. Então ele vai precisar passar por uma doença cardíaca. Aí lá no mapa reencarnatório, André Luiz viu exatamente o órgão que iria ser cometido, a forma que iria ser cometido, mais ou menos o período da vida que isso iria correr, e tudo ali estava sendo estruturado. E teve na história lá contada uma mulher que iria ter traços de câncer na região gástrica. E ela estava lá. E André Luiz percebeu que ela falou, põe mais, eu preciso passar mais. Foi essa história que eu contei para vocês. E o coordenador lá, não, minha irmã, vamos com calma, vamos fazer isso aqui. Aí depois, a gente pensa em mais coisas depois. Então ele conta esse desenrolar. Então leiam lá, é bastante interessante. Vocês vão ver como que é a dinâmica, como acontecem essas coisas. Então o mapa, o que nós seremos, principalmente fisicamente, é tudo estipulado, segundo as nossas necessidades. Agora prestem atenção. Aqui não traz tudo o que nós vamos passar aqui, não. Por exemplo, se eu encarno e começo a ter o hábito de usar muito bebida alcoólica, eu vou lesionar meu corpo, eu não preciso ter isso antes. Ou, se eu tinha que ter um problema parecido com esse, com 70 anos de vida, eu vou ter com 30. Eu vou adiantar as coisas. Se eu teria um problema desse na minha história com 50 anos, o meu rancor, o meu ódio vai fazer eu ter com 20. Então, tudo depende de como nós vamos conduzir a nossa vida. E o contrário é verdade. Se eu teria que passar por um problema desse, e eu amo plenamente, eu entendo o que é que eu tenho que mudar antes, às vezes eu nem passo, ou passo por uma coisa bem mais leve, que é bem menos do que eu deveria passar. Por quê? Porque Deus não quer a punição dos seus filhos. Deus quer o seu aprendizado. Então, se eu vim para cá para sofrer demais, e antes do sofrimento se desenrolar, eu aprendi de maneira sincera a amar, o que falava Paulo de Tarso? Que
que era, na verdade, o que Jesus falava. Vocês lembram? Só o amor apaga uma multidão de pecados. Então, não precisa necessariamente a gente sofrer. Precisa eu aprender, eu mudar. É diferente. Mas, quando eu estou endurecido e não entendo por mim mesmo que eu preciso mudar, eu preciso do aprendizado. E outra coisa, no livro Céu e Inferno, no capítulo, se eu não me engano, é 15, que é a... Nossa, eu sempre, é um nome grande, eu sempre esqueço. É as penas, Código Penal da Vida Futura. Ele lá fala que não é só eu fiz alguma coisa equivocada, errada. Tem 3 passos que eu preciso passar. Arrependimento, eu saber que eu errei. A expiação, então eu não ser mais daquela forma, não ter mais as mesmas escolhas. E a reparação. Então eu tenho que reparar. Isso não vai ser ninguém que vai te cobrar, não, vai ser você mesmo. A gente vê na série André Luiz vários casos de espíritos que já estão bem, já passaram pela parte das 2 primeiras aí, já até espiaram, mas ainda não conseguiram reparar o mal que fizeram. Ainda estão esperando a oportunidade. Sempre a conversa é a mesma, estão ansiosos para fazer isso. A Laura é uma delas, na história dela. Ela já tinha passado pelo arrependimento e pela expiação. Ela precisava reparar. Isso que ela precisava fazer. E falam os espíritos que a reparação é a grande prova que nós realmente mudamos. Vamos continuar. Aí nós vamos chegar nos nossos atores aqui. O que aconteceu? O benfeitor Herculano, esse rapaz aqui, da imagem aqui, ele estava auxiliando no processo de reencarnação desses 3 espíritos. Do Segismundo, que é esse aqui, e dos que já haviam reencarnado, da Raquel e do Adelino. Então sempre há alguém que nos ampara, ou um grupo de espíritos bons que nos amparam. O Herculano estava tendo dificuldades. Nós já vamos entender quais. Então, como ele estava tendo dificuldade, ele pediu ajuda. Então ele foi a alguém maior do que ele pedir ajuda. E esse espírito maior que ele era o espírito Alexandre. Por quê? Porque ele já havia tentado muitas coisas por longo período e não havia conseguido resolver o problema. Então ele chamou alguém maior. E Alexandre foi ao encontro dessa família para auxiliar, porque inclusive fala Alexandre que ele era envolvido em certo modo com a história. E ele tinha então na cabeça dele o dever de ajudar. E ele foi. O que aconteceu? Quando chegou a hora do reencarne, o Adelino rejeitou o Segismundo. Então, na hora que vai chegando a hora do nascimento, os pais recebem a visita do filho que vai reencarnar. Porque ali já começa a ligação, os laços entre eles. E mesmo Adelino, não lembrando quem era Segismundo, ele tinha medo, ele tinha ódio. Então ele não queria se aproximar de Segismundo. Então, na hora do sono, quando o benfeitor Herculano levava Segismundo
para já conviver com os pais, o Adelino não queria a presença dele. Criava ódio, medo. E isso criou uma psicosfera tão negativa ao redor dos três que impediu o nascimento de Segismundo. Então, se continuasse aquele movimento ali, não iria ser possível realizar a reencarnação de Segismundo. Iria impossibilitar a reencarnação. Quando o Alexandre chega lá, ele se depara com essa imagem. O Segismundo triste, porque queria refazer a vida e não conseguia ter espaço com o futuro pai. E Adelino estava igual a gente a maioria dos dias. Triste, ansioso, sem paciência, rancoroso com todo mundo. E não sabia por quê. Era porque ele nutria nele sentimentos negativos. Então ele era o que nós somos muitas vezes. Triste, mal educado, rancoroso. E aí, observando a história, André Luiz narra um pai de família com essas características, a mãe toda amorosa tentando melhorar o ânimo da casa e do marido, e ele não dando liberdade, não dando jeito. Então ele culpava os negócios, culpava os outros. Conversa que nós temos. Ah, meu emprego não. Meu emprego é ruim demais. Ah, aquele lá fez muito mal para mim. Então a gente só passa a enxergar as coisas ruins. A gente foca no negativo. E conta André Luiz que a psicosfera da casa estava péssima. Estava muito ruim. Mesmo com o amor da Raquel, que estava relativamente equilibrada. Aí, nesse dia, Alexandre promove uma melhora da psicosfera, usando a criança que tinha 2 anos de idade para tentar conversar com o pai e amolecer o coração dele. Então ele vai lá, estimula o filho a falar umas palavras com o pai, aí o pai dá uma quebrada na parte negativa. E, olha só, o que os benfeitores fazem. Na hora de dormir, ele continuou estimulando a criança a chamar o pai para o canto da cama dele para ele rezar junto com o filho. Uma coisa que ele não fazia. Então, nessa hora, ali orientado e a fala praticamente do Alexandre, ele fala palavras belas na boca da criança de 2 anos. Aquilo quebra o pai. Quebra o pai. E ele vai dormir tranquilo. Com essa atitude, eles conseguem conversar com Adelino durante o sono. Então, há o desdobramento natural do sono, e aí eles conseguem conversar, dá uma melhoradinha na psicosfera. Só que na hora que o Adelino sai do corpo, ele vê o Segismundo. E mesmo sem saber quem era aquele homem, ele começa a ter ódio, pavor. Lembra que eu falei? A gente tem uma memória apagada temporariamente, mas a gente continua sendo nós. Continua sentindo, continua tendo o que nós somos. E ele não sabia por quê, mas ele odiava aquele espírito. Então, naquela hora, há um trabalho de conversa de Alexandre. Alexandre se demonstra visível. Aqui, ó. Então, aqui eles dormindo. A Raquel, que estava mais equilibrada, foi amparada pela avó, que também estava desencarnada. E eles, somente o Alexandre, foi tentar conversar com o Adelino. Na hora que o Adelino viu o Alexandre, ele achou que o Alexandre era um anjo de Deus, iluminado, né? E pediu para o anjo de Deus
tirar aquele demônio de perto dele, que era o Segismundo. E nessa hora, depois vocês leem, é algo fantástico que Alexandre fala, Alexandre conclama o Adelino ao perdão do Segismundo. Sem contar a história do que aconteceu com os dois, a Alexandre fala que aquele era um amigo, era um necessitado de amparo. E que ele ali deveria estender a mão do perdão e amá-lo. E ali, ouvindo o que Alexandre estava falando, o Adelino, de maneira sincera, perdoa, pelo menos momentaneamente ali, o Segismundo. E o Segismundo cai aos pés dele, pedindo perdão. E nessa hora, como houve realmente esse sentimento sincero, André Luiz fala que as camas pesadas e negras caíam do Adelino. Então, muitas vezes, o grande culpado de nós estarmos para baixo, maus, somos nós. É o que nós geramos os nossos pensamentos. Então, a partir dali, Adelino experimentou outra forma de viver. Aí fala que depois ele ficou alegre, melhor, mais ali compreensivo em casa. E ali criou-se uma possibilidade, novamente, do nascimento acontecer. E aqui a gente vê que, olha que beleza, ó, já começou a parte do casal. Ali, na noite, onde haveria a primeiro contato dos gametas dos pais, começa do lado espiritual um grande movimento. Então, conta André Luiz que a casa lá da família se encheu de muitos espíritos iluminados, que eram parentes, amigos dos três envolvidos aqui. Por quê? Porque quando a gente está do lado de lá e compreende a importância de estar aqui reencarnado, para nós é uma bênção, é uma oportunidade de mudança. Então, aqueles que nos amam ficam felizes, porque é uma oportunidade de mudança. Então, nessa hora, conta André Luiz, que foi uma festa. Uma festa daqueles que eram envolvidos ali com os três. Claro, espíritos já mais esclarecidos, né? E ele falou que havia centenas. E esses espíritos, mesmo sem participar da reencarnação, do processo de reencarnação, eles vibravam luz para os três. Oravam a Deus, emanavam luz. Quando tinham oportunidade, chegavam próximos aos amados, davam palavras, mesmo que eles não escutassem. E assim foi a noite. Quando o casal se recolhe ao quarto, nenhum espírito acompanha a intimidade do casal. Desde que, claro, essa intimidade seja de laços de amor de um casal. Então, por mais que ali o ambiente estivesse repleto de pessoas, nenhum deles estava liberado a se envolver no momento em que o casal estava lá na intimidade. E neste momento que o casal estava na intimidade, em um leito, Segismundo, com a ajuda de grandes espíritos e do coordenador Alexandre, ele recebeu passes magnéticos, aonde o seu perispírito era moldado de uma forma adulta, ele estava, para uma forma de um neném. Então, eles, manipulando magneticamente o perispírito, André Luiz conta que ele foi vendo um homem adulto se transformando em um bebê, uma criança. E quando estava terminado a forma da criança aqui, a criança, esse perispírito, né, ali,
Depois que houve lá a intimidade do casal, numa espécie de uma cerimônia, a avó materna, com o Segismundo nos braços, entrega para Raquel, de uma forma bastante simbólica. Então, ali se inicia os laços entre mãe e filho. Então, para nós que estudamos esses eventos, dá para vocês entenderem o estrago que um ato de aborto causa. Olha só o quanto de amor, de vontade de estar aqui que havia nesses espíritos. Imagine para aquele que queria estar aqui, trabalhando a sua melhora, a frustração de ser negado a vida aqui. Então, se o espírito não tiver a compreensão, ele vai ter um laço de ódio imenso para com esses pais que geraram o aborto. Aí nós estamos falando do aborto causado, não aqueles que não têm causa, que tem uma causa específica, né, que não é a pessoa causando. E aqui o Adelino também participa dessa entrega da criança. Então tem todo aquele sentimento de receber. E na hora que todo esse povo vai embora, e olha aqui, ó, um detalhe. A Raquel e o Adelino estão ligados ao corpo que está aqui dormindo, no cordão chamado cordão de prata, que liga ali o perispírito com o corpo físico. E aqui, na hora que o povo termina a festa daquela próxima reencarnação, fica só Alexandre e o seu pupilo André Luiz, e o Herculano. E nesse momento é que acontece de fato a união dos gametas. Como que se dá isso? Com o mapa reencarnatório na mão, Alexandre, vendo todas as características que o corpo de Segismundo deveria possuir, ele, dentre os milhões de espermatozoides, escolhe o exato que tem aquelas características. E ele, então, vendo aquele espermatozoide que seria o que tem as características necessárias, ele magnetiza aquele espermatozoide e ele consegue ir até o óvulo e fecundá-lo. E depois disso, a própria natureza biológica nossa faz o restante. Que é a mórula, blástula, glástula. E nesse momento, laços fluídicos ligam Segismundo aqui. Célula a célula. Então, o perispírito do Segismundo vai se ligando célula a célula nesse processo. E a mãe, nesse momento, é importante doadora de energia para esse processo. Então, aqui, a mãe, no caso aqui a Raquel, passa a, junto com Deus, ser uma co-criadora de vida. Isso faz com que laços emocionais muito intensos se façam entre a mãe e o filho, que o pai não tem tanto. Olha só a maravilha de Deus para unir espíritos que anteriormente não eram ajustados. É claro que a vontade prevalece. Então, se a mãe quiser continuar nutrindo ódio pelo espírito que vai nascer, ela tem esse direito. Se o que vai nascer quiser continuar nutrindo ódio pelos que estão aqui o recebendo, ele pode o fazer. Mas Deus nos deu uma oportunidade ímpar para mudar.
Então, aquele que deseja realmente mudar, a oportunidade está aí. Aí, depois desse processo ser bem sucedido, Herculano fica responsável por conduzir do lado espiritual a gestação do Segismundo. Se nós quisermos, vai ser o anjo da guarda. Então ele vai tentar, dentro das possibilidades, é claro, fazer com que a gestação ocorra da melhor maneira possível. E depois que o Segismundo nascer, ele será o anjo guardião do Segismundo até mais ou menos 7 a 10 anos. Porque o processo reencarnatório, nos falam os espíritos, só termina plenamente quando nós entramos na idade próxima aos 12 anos de idade. Alguns falam até 15. Então, para o espírito não ficar aqui sem amparo, existe sempre espíritos que nos amparam. E no caso aqui da história, é o Herculano. Olha só a importância da reencarnação. Olha só como não existe acaso, como não existe o que seja programado. Então, a vida que nós possuímos aqui, mesmo que seja temporário, mesmo que seja muitas vezes para nós sofrida, ela é uma grande bênção, que tem um trabalho imenso para que aconteça. Então, olha a importância que nós temos que dar a esse momento nosso da vida. A importância que nós temos que dar às nossas relações que nós vamos obrigatoriamente ter aqui. Porque é o seguinte, ou nós estamos aqui encarnados com pessoas próximas, aí eu falo da família, porque nós temos reajustes com eles, precisamos aprender a amar, ou são pessoas que a gente já ama e a gente quer ajudar. Só tem esses dois casos. Não tem outro. Ou a pessoa é desajustada ainda conosco na nossa história conjunta, ou nós já aprendemos sinceramente a amá-lo, e por amá-lo a gente está aqui comendo 1 quilo de sal para tentar ajudar ela. Só tem esses dois casos. Alguns para nós é bem desagradável. Imagina uma pessoa que você não gosta, que te prejudica até. Você vai querer ficar com ela? Vai querer fazer um passeio com ela? Nós, pela lei divina, a gente faz um longo passeio. Dúvidas, perguntas? Verdade. Missionários da Luz. É o terceiro livro da série André Luiz. Leiam. Um livro muito bom. Ele conta 4 encarnações, não só de Segismundo. Tem uma, inclusive, que é de uma moça, eu esqueci o nome dela, na história, que ela fica tão desequilibrada na gestação que ela tem um aborto.